E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar de onde a gente parou a semana passada. Sejam muito bem-vindos à parte 2 do filme Pantera Negra. Agora eu vou fazer mais uma contextualização histórica. Por quê? Tem que fazer, galera. Pantera Negra fala demais. Eu falei que é um filme que não é um filme aleatório, é um filme super necessário. Ele trouxe à tona pra gente várias referências de vários elementos históricos importantíssimos e também o momento em que o quadrinho do Capitão América, ó, louca, que o quadrinho do Pantera Negra foi criado também é muito simbólico para toda a história dos Estados Unidos. Então, por exemplo, os mitos africanos a respeito da ancestralidade, que assim, muitos povos do continente africano levam muito a sério a questão da ancestralidade, de honrar os seus ancestrais, de respeitar e homenagear seus ancestrais. Isso aparece muito no filme, né, do Pantera Negra. Quando o T'Challa ele vai visitar, vai encontrar com seus ancestrais, ele viaja com o pai, né, em sonho, como se quando ele estivesse reencontrando o pai, para o pai passar os ensinamentos necessários para ele, e isso aconteceu com o pai dele, com o avô dele, com o bisavô dele, com todas as pessoas que passaram pela família dele e tornaram-se soberanos. Então, essa questão, inclusive do totem, que é essa imagem que está aqui do lado, vocês estão vendo esse totem aqui embaixo, ó, de mim aqui? Esse totem, o totem significa, tem um significado simbólico muito bonito, tá? Não são pessoinhas umas em cima das outras, assim, pessoinhas como se tivesse assim, uma cabeça em cima da outra. É como se eu hoje fosse o último, o do topo. Mas eu só estou aonde estou graças a todos os meus ancestrais que me carregaram. Então, assim, são os meus pais, os meus avós, todo mundo que tá ali na parte de baixo dessa pirâmide que é o totem, todas essas pessoas, elas são essenciais para que eu me tornasse o que eu sou hoje em dia. Então, o totem é uma forma de reconhecimento da importância dessa coisa da família, dos antepassados e tudo mais, e que também ela é muito levada em consideração e é muito importante para diversas culturas do continente africano até hoje. A gente também herdou um pouco disso, né? Que nós tivemos muito contato com essas culturas na história do Brasil, e aí a gente herdou muito disso. Como, por exemplo, também o culto à natureza, como esses povos, muitos desses povos entendem que seus deuses nada mais são do que a representação da natureza viva. Então, assim, o vento, a água, o mar, a cachoeira, a terra, tudo isso são parte dos seus deuses sagrados. E aí, por isso, eles também têm uma relação muito respeitosa com relação à natureza, tá? E essa cultura também existe aqui no Brasil, ela é muito popular dentre as religiões de matriz africana que existem no Brasil até hoje. Eu botei até aqui no texto o exemplo do Candomblé e da Umbanda, mas tem outras também orientações religiosas que têm essa origem africana e que levam muito a sério essa questão da ancestralidade. Então, o filme mostra esses aspectos. Bem como também o filme traz à tona a história dos reinados africanos. Infelizmente, a gente está muito acostumado a ver a história da África somente a partir do processo de colonização. Ou seja, a gente vê a história da África a partir do momento em que os europeus chegaram lá, invadiram, destruíram culturas, destruíram vidas, famílias, mudaram tudo, deixaram tudo de pernas para o ar e promoveram um processo violento da escravidão. E aí a gente começa a ter um contato com o continente africano muito a partir desse processo do sistema escravagista. Mas, galera, a África tem história pra caramba para contar. A África é um território que foi origem de reinos e impérios gigantescos com figuras importantíssimas. Uma característica muito interessante do continente africano, desses reinos e impérios antigos, é justamente o fato de ser bastante diferente da configuração europeia. Por quê?
Na Europa, e nós herdamos isso também por conta da nossa colonização, existe um negócio patrilinear, ou seja, a figura do pai, do homem, como sendo uma figura central, de maior importância. É o homem que toma as principais decisões, é o homem mantenedor, é o homem o governante, é o homem o líder religioso. E no continente africano existia uma orientação matrilinear. Não em todos os reinos e impérios, claro que não. Mas em muitos reinos e impérios existia essa orientação feminina, de que a mulher é do centro da sociedade, a mulher tomava as decisões. E eu trouxe alguns desses exemplos para vocês tomarem nota e entenderem a grandiosidade disso aí, tá? O protagonista do filme, né, que nós assistimos, o T'Challa, ele é um príncipe prestes a assumir o trono. Mas aí fica muito evidente a figura da mãe dele como uma figura muito forte, muito representativa. A figura da irmã dele, que é uma irmã mais nova, que é aquela intelectual extremamente inteligente, que salva o tempo inteiro a pele dele, desenvolvendo tecnologias cada vez mais avançadas. E mostra também que as mulheres são as guerreiras, né? São a principal guarda, né? Fonte de proteção do império, do reino de T'Challa, né, de Wakanda. Então, assim, para vocês terem uma noção de que isso aí não foi inventado pelos roteiristas, pelos idealizadores da história em quadrinhos e os roteiristas do filme. Não, isso existiu de verdade. Eu vou dar para vocês agora o exemplo de 3 grandes nomes, né, de soberanas, ou seja, de pessoas que reinaram em vários lugares diferentes da África com o decorrer do tempo. A primeira delas é essa mulher aqui, com essa coroa maravilhosa. Calma aí, volta. Que é ninguém mais, ninguém menos do que Nzinga, ou mais conhecida popularmente como Rainha Ginga. Pode ser escrita com G ou com J, depende do lugar onde você tá. Tá legal, galera? E essa rainha aqui, a Rainha Ginga, ela foi governante soberana de nada mais, nada menos do que dos reinos, né? Que hoje em dia estão situados onde é o país Angola, no continente africano, tá? Um desses reinos é o reino de Matamba. E ela foi uma rainha que liderou o reino por mais de 40 anos. Então, ela foi soberana por mais de 40 anos. E ela foi uma das que lutou e resistiu contra a invasão portuguesa. Durante muitos anos, ela conseguiu impedir que os portugueses conseguissem entrar no reino dela e que os portugueses conseguissem escravizar o seu povo. E como ela conseguiu isso? Porque ela tinha um exército maravilhoso, um exército de guerreiros altamente treinados e preparados para lutar, mas também porque ela tinha ela era extremamente inteligente. Dizem, né, que ela era uma diplomata excelente, ou seja, ela conseguia fazer acordos com vários países, com várias potências para se protegerem e tudo mais. Chegou a fazer acordos, inclusive, com Portugal, garantindo que Portugal não ia invadir o reino dela. Ela também, além de ser inteligente, além de ser uma diplomata, ela era conhecida como uma grande estrategista de guerra. Galera, a Rainha Ginga, ela usava uma técnica que hoje em dia é muito usada, que é a técnica de espionagem. Ela infiltrava pessoas da confiança dela do lado das linhas inimigas e aí ela tinha acesso a diversas informações privilegiadas para poder promover a guerra e para poder sair vitoriosa. A Rainha Ginga, a gente pode dizer que ela foi uma das precursoras do uso de espionagem de guerra. Aí, tá vendo? Ela conseguiu resistir durante muito tempo, mas ela acabou, né, em algum momento acabou não conseguindo segurar mais a força das tropas europeias, mas até hoje ela em Angola é vista como um símbolo de resistência. Tem parque, escola, hospital, cidade, bairro,
tudo com o nome da Rainha Ginga, em homenagem a ela e a importância histórica que a sua figura trouxe, né, para a história não só do continente africano, daquele povo ali, mas para toda a humanidade. Tanto que até aqui no Brasil também a gente escuta muito falar sobre a Rainha Ginga. Quem nunca ouviu falar, agora vai reparar e vai perceber que ela é citada em vários lugares. Agora nós vamos falar sobre a famosa Maqueda. Maqueda é essa aqui que está montada em seu cavalo. Reparem que ela tem a sua espada, que ela não é besta nem nada. Ela tem uma capa vermelha da realeza, porque ela não é bobinha. E ela tem um cabelinho Black Power maravilhoso de lindo. Mas quem foi Maqueda da Etiópia? Galera, a famosa Rainha de Sabá. Professora, a Rainha de Sabá? Sim, acredita-se que ela tenha vivido lá por volta do século X, tá? Então a gente pode colocar aí uns 700 anos antes da Rainha Zinga, tá? Que a Rainha Zinga, ela reinou ali por volta de 1500. A Maqueda, ou a Rainha de Sabá, ela é citada na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. Ela é citada no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos também. E lá na Etiópia, ela também é um símbolo de soberania e tipo assim, de ídolo nacional, de mulher forte, de herói nacional. A Maqueda, que é a Rainha de Sabá, com o passar do tempo, ela foi sendo embranquecida pelos historiadores. Como assim? Muitas vezes iam se contando a história dela e aí as narrativas foram foram descrevendo a Rainha de Sabá cada vez mais branca. Então é comum que vocês vejam em algum lugar, em alguma obra de arte, uma Rainha de Sabá loura de olhos azuis. Porque essa aí é a versão contada pelos europeus, né, papai? Mas aqui a gente fala a versão original e a Rainha de Sabá, ela realmente foi uma mulher que conseguiu manter relações políticas muito intensas. Ela tinha também acordos militares muito intensos e ela também reinou por bastante tempo no seu reino. Inclusive, né, tem aquelas histórias de que ela teria ido visitar o rei Salomão. Ela teve um filho com o rei Salomão. Ela era uma das mulheres mais ricas daquele tempo, tá? Do mundo. Era a Rainha de Sabá. Valeu, galera! E aí nós temos também, por fim, o Império Ashanti, que era Ashantin, que era a líder do Império Ashanti. Nesse caso, a gente pode falar dela mais recentemente, que é uma das histórias mais recentes dessas que nós falamos, que esse império está localizado onde hoje é um país chamado Gana, no continente africano, tá? E esse país chamado Gana, ele também tem todo um histórico de lutas de resistência ao imperialismo que era imposto pelos países europeus. No caso do Império Ashanti, ele chegou a ser invadido pelo Império Inglês, tá? Pelo Império Britânico. E, bom, como era de praxe, boa parte, né, dos elementos, das riquezas dos países que eram invadidos eram confiscados, confiscados pelo Império Inglês. Então, por exemplo, elementos sagrados para esses povos simplesmente eram confiscados e enviados para museus na Inglaterra. Ah, mas eles deixavam de ser importantes para aqueles povos? Não, isso é roubo, galera. Até hoje, os museus europeus, eles são abarrotados de elementos que são fruto de roubo. Eles invadiam territórios, roubavam obras de arte, escultura, elementos feitos a ouro e levavam para expor nos seus museus. Nesse lance de ter esse hábito, mania feia, né? Dessa mania feia, eles chegaram no Império Ashanti, que lá tinha um trono todinho de ouro maciço. O trono do rei era feito de ouro. E eles acreditavam que aquele trono de ouro foi um presente que veio dos próprios deuses dos céus
para o soberano que reinaria em Ashanti. E aí os britânicos eles resolveram confiscar esse trono para levar à exposição na Inglaterra. Mas aí a nossa rainha falou assim, peraí, não, que isso? Isso é sagrado, isso foi um presente dos deuses para nós, vocês nunca colocarão suas mãozinhas no meu trono. E ela convocou um exército inteiro das maiores guerreiras que já se teve notícia. Gente, é sério, ela tinha um exército de mulheres guerreiras. Professora, mas só mulheres que foram a essa guerra? Não. Tinha um exército grande, mas ela tinha um pelotão de guerreiras que eram conhecidas como as mais bravias, as mais bravas, as mais competentes de todo o continente africano. Tá conferindo. Galera, e aí, quando esse exército de guerreiras e de guerreiros, eles lutaram contra o Império Britânico, eles conseguiram garantir que o Império Britânico jamais colocasse as suas mãos no trono maciço de ouro. Gente, isso é uma história real, tá? O trono de ouro, ele existe até hoje. Hoje em dia ele também faz parte de museu, mas não está na Europa, tá, querido? E o que eu quero dizer com isso é o que eles conseguiram resistir, eles conseguiram evitar a invasão, né? A invasão não, mas conseguiram evitar o roubo dos elementos mais importantes da sua cultura, e isso tudo em nome de uma grande rainha. Essa guerra entre o Império Ashanti e o Império Britânico durou aproximadamente 7 meses. Mas por que teria acabado tão rápido? A rainha, ela já tinha próxima aí dos seus 60 anos de idade quando isso tudo aconteceu, tá? Mas a mulher, ela não abaixava a cabeça, não. Só que a sua filha e neta foram capturadas pelo Império Britânico e nisso foi feita uma chantagem, que ela só veria novamente a filha e a neta vivas se ela parasse de resistir à invasão britânica. Ela acabou aceitando, né, cedendo, mas mesmo assim os seus guerreiros jamais deixaram que o Império Britânico tocasse no trono sagrado. Ela não chegou a viver para ver o seu império, né, ser livre da influência britânica. Isso só viria a acontecer em aproximadamente 1957, que foi quando Gana deixou de ser uma colônia inglesa. E não tanto tempo depois da morte dela, tá? Mas ela não viu isso acontecer. Mas viu como que eu trouxe um monte de mulheres fortes, poderosas e que eram bravas pra caramba e que serviram de inspiração para o filme. No caso, por exemplo, da Ashanti, as guerreiras, né, do filme do Pantera Negra. Nós temos também em Gana a rainha Ginga resistindo e lutando com seu exército. Nós temos a rainha de Sabá, uma mulher forte, assim como a mãe do T'Challa, assim como a irmã do T'Challa, assim como a líder, né, dos guerreiros, né, da guarda imperial do T'Challa. Então aí a gente vê que realmente eles se levaram a sério essa coisa de trazer inspirações reais para a vida dentro do filme. O quadrinho do Pantera Negra, ele foi criado no ano de 1966, mas ele foi criado com todo um contexto por trás daquilo ali, tá? Por quê? O Pantera Negra, ele foi o primeiro super-herói a ter ascendência africana. Ou seja, ele foi a primeira vez que uma empresa de quadrinhos norte-americana criou um super-herói de ascendência africana. Ele fazia várias aparições em outros quadrinhos, em programas de televisão, em jogos de videogame, até que finalmente ele ganhou um quadrinho que fosse só dele. Outra curiosidade interessante é que essa roupa, né, que tá aparecendo aqui do lado, aqui embaixo, ó, essa roupa que ele tá usando, na verdade é um símbolo oficial. O rei T'Challa, ele sempre aparece vestido com essa roupa, porque é como se fosse a roupa oficial do chefe de estado, tá? E ser um Pantera Negra é um título hereditário. Qual é a inspiração dos Panteras Negras?
Em 1966, nos Estados Unidos, antes do lançamento do quadrinho, foi lançado um partido chamado Partido dos Panteras Negras, que eles tinham o propósito de proteger a população preta nos Estados Unidos dos abusos, da violência, da segregação racial, da discriminação. E por que isso, galera? Porque nos Estados Unidos existia um sistema político chamado segregação racial. Era uma lei, um conjunto de leis, na verdade, que ficou conhecido como Jim Crow, que segregava a população. O que segregava? Separava a população. Por exemplo, tinha escola de preto e escola de branco, tinha ônibus para preto e ônibus para branco, tinha bebedouro para preto e bebedouro para branco, banheiro para preto, banheiro para branco. Tudo era segregado, ou seja, separado dentro dos Estados Unidos. E aí eles queriam lutar justamente contra essa separação, porque a separação não era nada positivo, tá, pessoal? Por exemplo, existia escola para preto e escola para branco. As escolas para as crianças brancas, elas recebiam uma quantidade muito maior de verba e de incentivo financeiro do governo do que as escolas das crianças pretas. Ou seja, as escolas das crianças brancas, elas tinham condições de infraestrutura e investimentos muito maiores do que as escolas para as crianças pretas. Essa cena aqui, ela aconteceu nas Olimpíadas de 1968, quando 2 americanos ganharam a competição de atletismo. E quando eles subiram no pódio, né, o primeiro e respectivamente em primeiro e terceiro lugar, eles fizeram durante o hino dos Estados Unidos essa saudação, que é a saudação do movimento negro nos Estados Unidos. É a saudação do grupo dos Panteras Negras, tanto que eles estão até com a luva preta na mão, que também era um símbolo, tá? Obviamente, depois disso eles foram punidos, eles foram expulsos da delegação dos Estados Unidos, mas eles deram um recado que eles queriam que o mundo inteiro visse essas injustiças e coisas assim não tão legais que aconteciam no interior dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, esse conjunto de leis, né, que ficou conhecido como Leis de Jim Crow, elas se espalharam por toda a América. Para vocês terem uma noção, no século XX foi quando começou assim de verdade ser aceito por lei a segregação racial. As pessoas elas acabavam aceitando isso por uma questão também de tradição. Um outro exemplo. Uma pessoa preta e uma pessoa branca não podiam casar. Pessoas pretas não podiam criar crianças brancas. Pessoas pretas, elas não podiam entrar nos bairros que eram destinados a pessoas brancas. E isso, gente, nos Estados Unidos da América até bem pouco tempo atrás, para vocês se ligarem de que a gente estuda história, mas a história às vezes ela tá mais perto do que a gente imagina. E aí, galera, se eu falei para vocês que o Partido dos Panteras Negras foi lançado em 66, o quadrinho foi lançado em 67, e essa manifestação nas Olimpíadas aconteceu em 68. Vejam como está tudo relacionado. O quadrinho está totalmente conectado com o momento histórico que está acontecendo nos Estados Unidos naquele momento, tá? As pessoas na América, né, nos Estados Unidos da América, ainda se enxergavam as coisas dessa maneira, como sendo um grupo superior a outro grupo exclusivamente por conta da cor da pele. O grupo dominante, que era o grupo das pessoas brancas, enquanto as pessoas pretas não tinham nem acesso, por exemplo, não tinha acesso assim direto a cargos públicos, a governo, a política, as pessoas brancas eram quem dominavam completamente o sistema. E aí, por conta disso, a segregação racial, ela era uma realidade, tá? E aí aconteceu um movimento isso aí aconteceu antes da fundação do Partido dos Panteras Negras, que foi em 1955, quando um homem entrou no ônibus
e deu a ordem de que uma mulher levantasse para que ele pudesse se sentar, porque lá, naquela época, existiam os assentos para pessoas pretas, que ficavam no fundo do ônibus, e os assentos para as pessoas brancas. Mas se todos os assentos para brancos estivessem cheios, a pessoa branca que entrasse naquele ônibus, ela podia ordenar que uma pessoa preta levantasse e cedesse lugar. Se essa pessoa preta se recusasse a fazer isso, ela podia receber voz de prisão do motorista de ônibus. Pois bem, entrou um cara com essa postura, exigindo sentar, e deu uma ordem de que uma mulher levantasse para ceder lugar a ele. Essa mulher era essa aqui da foto, chamada Rosa Parks. Rosa Parks, famosa Rosa Parks. E ela simplesmente falou que não, que ela não ia levantar porque ela estava grávida. E ela, estando grávida, não estava se sentindo bem e nem em condições de fazer uma viagem de ônibus em pé. Então, pessoal, a Rosa Parks, tendo se recusado a levantar, recebeu a voz de prisão do motorista e foi levada presa porque ela se recusou a ceder lugar. Ela grávida. Isso aí gerou uma comoção social tão grande, uma comoção tão absurda, que vários líderes de várias partes dos Estados Unidos começaram a convocar manifestações e boicotes dentro do território americano. Que boicote? A partir de hoje, pretos não andam de ônibus. Ah, professora, mas aí vai falar para mim que todo mundo tinha carro. Não, mas eles montaram uma organização, criaram uma maneira de se organizar que ninguém ficaria a pé. Todo mundo poderia, por exemplo, pedir carona. Eles montaram um sistema de caronas, coletaram doação de sapatos pelo mundo inteiro, né? Porque as pessoas passaram também a andar mais a pé e isso gastava o sapato. E aí, no final de um ano de boicote, gente, foi um ano de boicote. No final de um ano de boicote, 80% de todas as linhas de ônibus dos Estados Unidos tinha aberto falência. Tinha falido, galera. Sabe por quê? Porque quem banca a linha de ônibus é o trabalhador. E quem era o trabalhador que precisava fazer viagens longas, muitas horas de ônibus por dia, nos Estados Unidos, era o trabalhador preto. E se o trabalhador preto boicota o ônibus, meu filho, acabou o ônibus. E foi o que aconteceu. No final de um ano, 80% das empresas de ônibus abriu falência. E aí, por fim, eles acabaram abolindo completamente a lei de segregação racial dentro dos coletivos. Acabou essa coisa de assento de branco e assento de preto e a ordem de prisão também. Gente, o processo de segregação racial nos Estados Unidos existiu até a década de 1970, que foi quando essas leis de Jim Crow elas começaram a ser abolidas. Então, por exemplo, não existia mais escola para preto e escola para branco. As escolas eram interraciais. Eram escolas que aceitavam crianças, passaram a aceitar crianças diferentes. Só que, pessoal, por mais que a gente acredite, né, e defenda profundamente, a gente sabe que até hoje é um dos países mais racistas e preconceituosos do mundo. Mas não podemos nunca esquecer todas as pessoas que lutaram para essa transformação. O quadrinho do Pantera Negra, ele também veio com o propósito de lutar, e o propósito era lutar em prol dos direitos para as pessoas pretas nos Estados Unidos. Tanto que o nome do partido é Pantera Negra, o nome do super-herói é Pantera Negra. Entenderam, galera? Então, tudo tem um contexto histórico, tudo tem um porquê de existir. Para vocês terem uma noção, a segregação racial que era institucionalizada, existia leis que permitiam que as pessoas fossem preconceituosas e racistas, tá? Isso aí, aos poucos, foi sendo abolido dos Estados Unidos. Então, assim, mesmo ainda hoje sendo um país extremamente racista, a gente sabe que já foi muito pior, tá? E aí eu deixo uma dica de filme para vocês assistirem em casa, que é o Dois Estranhos.
É um curta-metragem, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem, eu acho, se não me engano, ele tem 14 minutos de duração, 15 minutos de duração, e fala muito sobre como até hoje essa questão de preconceito racial ainda é um problema nos Estados Unidos da América. Hoje em dia, é um filme atual, eu acho que ele ganhou o Oscar do ano passado, se não me engano. É um filmaço, está disponível, eu acho que no Netflix. Assistam. É a minha dica da semana. Falou? Semana que vem eu vou trazer para vocês uma aula sobre detalhes da premiação do Oscar, tá? O que significa cada um desses prêmios que são dados no Oscar. E ó, um beijo, se cuidem, bom descanso para vocês, né? Boas aulas também e até a próxima. Tchau, tchau!